Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Eu sou viciada em comida e sofro muito com isso. Preciso de ajuda, já tentei parar, mas eu falho toda vez. Hambúrguer. Quem consegue parar de comer hambúrguer? Especialmente com molho barbecue. Não me importo com esse tipo de vício, mas estou colocando os carros na frente dos bois. Sou Patrícia, 15 anos de idade, moro com meus pais e meu irmão. Eu levo uma vida pacata, sem interesses ou hobbies, exceto por comer demais. A comida é minha amiga leal, ela nunca me deixa. É minha parceira, minha alma gêmea, mas isso tem efeitos colaterais traiçoeiros. Um lado negro, se quer saber. Ele me impede de ter uma vida saudável, me rouba energia para brincar e me faz dormir excessivamente. Eu preferia estar em casa com um grande saco de batatas fritas do que me exercitar. Minha alma gêmea me traiu feio recentemente, no último dia de ação de graças na casa da minha avó. Ela mora em um estado próximo, era uma médica inteligente e uma grande cozinheira também. Ela faz comidas deliciosas. Aquele dia, ela preparou um peru marinado com castanhas e outros ingredientes secretos. O gosto era magnífico, como se tivesse caído do céu. Eu me sentia como se estivesse em uma guerra que não tinha como vencer. Eu comi. Não sei porquê, mas não conseguia me controlar. Ataquei o peru como se fosse o último do planeta. Só que toda batalha culinária com adversário à altura, tipo o peru no barbecue, tem suas casualidades. De repente, não conseguia respirar. Caí de joelhos e desmaiei. O peru venceu. Acordei mais tarde no hospital, ainda agarrada a um pedaço da perna do peru. O médico disse que eu estava ganhando muito peso e precisaria fazer uma dieta. Dieta! Como eu odeio essa palavra! Era como uma espada sobre a minha cabeça. Isso significava me privar da minha paixão, minha razão de viver. Comer saladas em pequenas porções era, para mim, a forma mais cruel de punição, a pior forma de tortura possível. Imagine pensar em uma pizza maravilhosa, gordurosa, cheia de queijo, com todos os molhos possíveis e, de repente, abrir seus olhos e encontrar uma bacia de salada. Mas eu tinha chegado a um limite na minha vida. Um dia, meu irmão estava brincando na rua, enquanto eu estava sentada em casa, olhando fixamente para um pedaço de cheesecake, parado lá, me tentando a comê-lo. Eu me esforcei muito para resistir, mas no final sucumbi e devorei o bolo como um animal selvagem. Logo depois, comecei a ficar tonta, mas não tinha como pedir ajuda. Daí desmaiei de novo e fui levada ao hospital. Enquanto estava meio inconsciente, eu ouvi o médico dizer: "Ela precisa parar de comer ou ela vai morrer." Pensei comigo mesma: "Uau! Morrer?" Então tomei minha decisão lá mesmo. Decidi lutar uma nova guerra, a guerra contra meu apetite. No caminho de volta para casa, disse a meu pai que queria ir ao nutricionista. Ele ficou feliz de ouvir aquilo. Mais tarde, na clínica, a médica nos recebeu e me disse como superar meu fetiche por comida. Ela me passou uma dieta com um cardápio cheio de comidas saudáveis. Eu me convenci que era possível vencer essa guerra, só tinha que ser paciente e perseverar. Eu me ative à dieta, passei a me exercitar. Meus pais me deram todo o apoio. Eu estava entusiasmada. Totalmente posso fazer isso. A semana passou rápido e eu não vi a hora de ver a médica e ter boas notícias. Quando a médica me pesou e disse que meu peso não havia mudado, meu mundo caiu. Ela me olhou e perguntou como era possível. Disse a ela que não sabia que estava seguindo a dieta direitinho, apesar do esforço tremendo da minha parte. Mais uma semana se passou e voltei à médica. Os resultados foram os mesmos. Ela disse: "Patrícia, você tem certeza que está seguindo a dieta que te prescrevi?" Eu disse sim. Ela se sentou pensativa, então me disse, meio perplexa: "Isso é estranho, seu peso está aumentando e não diminuindo." Essa notícia inesperada me deixou confusa. Outra semana se passou, nada de novo. A médica ficou impressionada. Voltei para casa abatida e meu pai me perguntou o que havia de errado. Quando contei, ele riu. "Você acredita nisso?" Meu pai riu na minha cara. Fiquei furiosa. Ele gesticulou um pedido de desculpas e então me disse que a culpa era minha. Não entendi nada.
O que ele estava falando? Ele me disse que eu andava dormindo até a geladeira todas as noites e comia tudo que estava à vista. Eu não conseguia acreditar. E ele disse: para de agir como se você não soubesse disso. Você devia estar acordada. E eu respondi: não, pai, não estou fingindo. Eu realmente não sabia que andava dormindo e comia durante o sono. Com o mistério do aumento do peso resolvido, voltamos à médica com essa nova informação. Ela riu e me disse que a minha disciplina havia negado ao meu corpo a comida que ele ansiava, mas meu cérebro se recusou a cooperar e anulou minha vontade, me levando a comer em um estado subconsciente. Ela me disse para não me preocupar, pois ia cuidar disso. Então, com o auxílio dela, o apoio da minha família, senti que poderia finalmente vencer esta guerra. Madrasta. Título intrigante, não é? Confesso, não esperava ser mãe tão jovem, mas muitas vezes as circunstâncias determinam o caminho que devemos seguir. A minha mãe foi a razão pela qual fiz esta escolha, mas, por favor, espera até ao fim. Espera até ouvir a minha história. O meu nome é Rita, tenho 17 anos e era feliz a viver com a minha família. Meu pai era médico, a minha mãe era dona de casa e eu tinha duas irmãs mais novas, Carla e Sara. E morávamos num bairro tranquilo e agradável. A nossa casa sempre foi repleta de alegria e risos. Meu pai era um ótimo pai e a minha mãe era uma mãe fantástica. Tínhamos uma vida estável, até que a minha mãe adoeceu de repente. Ela começou a ter dores de cabeça frequentes. Meu pai levou a um neurologista e ele disse que a situação era grave, que ela precisava de uma cirurgia urgente. Nossa vida foi subitamente virada de cabeça para baixo. Ficamos tristes e deprimidos. Nenhum de nós falou muito. Meu pai sempre tentava consolar a minha mãe, mas sempre que estava sozinho, chorava tal como nós. A nossa vida tornou-se sombria. O médico marcou uma data para a cirurgia, e quanto mais se aproximava a data, mais ansiosos ficávamos. Quando o dia finalmente chegou, arrumamos algumas coisas da mãe para levar para o hospital. Parecia ser a última vez que nos veríamos. Tive um mau pressentimento sobre isso. Quando chegamos ao hospital, a minha mãe chamou-me e disse-me: Rita, tens de cuidar do teu pai e das tuas irmãs. De repente entrei em pânico. Mãe, para de falar assim. Disse: vais melhorar e vais voltar para casa. Ela colocou a mão na minha boca e disse: claro que vou, mas precisas de cuidar deles enquanto eu estiver fora. Vais fazer isso por mim? Eu estava a chorar, mas tentei acalmar-me e assenti. Então o médico chamou-a. Ela abraçou todos e depois foi para a sala de operações para a cirurgia. Esperamos do lado de fora da sala, preocupados. Depois de algum tempo, o médico saiu e chamou o meu pai rapidamente. Eu sabia o que tinha acontecido, pela expressão no rosto do médico. Meu pai voltou, depois de alguns minutos, e olhou para nós. Estávamos a chorar e ele abraçou-nos. Nossa vida caiu numa rotina miserável e entediante. Meu pai e as minhas irmãs estavam sempre tristes e eu esforcei-me ao máximo para tentar cuidar deles. Um dia, meu pai chamou-me e disse: sabes o quanto te amo, todas vocês, mas às vezes temos que tomar decisões difíceis. Eu não gostei do tom daquilo. Ele disse: vou ter de me casar novamente. Dei 2 passos atrás e disse: casar de novo? Mas porquê? E ele disse-me: precisamos de alguém para cuidar de nós. Eu sei que ninguém pode tomar o lugar da tua mãe, mas não esperei que ele acabasse e disse: pai, nunca vou ocupar o lugar da mãe. E ninguém pode, mas farei o meu melhor. Farei tudo o que ela fazia. Estou madura e responsável o suficiente. Eu posso lidar com isso. Além disso, prometi à mãe que faria isso. Ele olhou-me atentamente e imediatamente desistiu da ideia de se casar novamente. No início foi muito difícil aprender a fazer toda a limpeza e cozinhar, mas fui-me habituando, passo a passo. Pesquisei na internet dicas para tornar o meu trabalho mais fácil e eficiente. Pedi às minhas irmãs para não desarrumarem a casa e elas cumpriram. Comprava-lhes presentes de vez em quando. A minha culinária melhorou depois de muitas tentativas falhadas. Sempre que ficava cansada e queria desistir, só me lembrava do rosto da minha mãe. Isso dava-me forças para continuar. 10 anos depois, ainda sou a mãe da casa. O meu pai ainda não se casou. As minhas irmãs cresceram e estão bem na escola. O nosso apartamento está sempre limpo e estamos felizes novamente. A estrada foi longa, mas fiz o que tinha de fazer. E filo bem. Fui amaldiçoada, e isso vai assombrar-me para o resto da minha vida. Tudo começou com uma piada, mas algumas piadas têm consequências graves, e quando isso acontece, a vida torna-se uma batalha difícil. O meu nome é Catherine. Tenho 16 anos e moro com os meus pais e a minha irmã mais nova, Mara.
Eu gosto de música, representação e ver filmes de ação. Jogo beisebol e pratico balé. Até ganhei alguns prémios. Eu só tenho um problema. Gosto de gozar com as pessoas. É como um vício. Nunca tive cuidado com o que digo e nem me importa quem doa. As crianças que escolhi eram realmente amorosas e gentis. Mas isso encorajou-me ainda mais. Meus amigos eram exatamente como eu. Na verdade, eu era o líder deles. Nós caminhávamos como se fôssemos os donos da escola. Tínhamos um colega de turma chamado Norman. Ele não era exatamente o que chamaríamos de alguém em boa forma. Ele era o oposto da boa forma. Durante os intervalos das aulas, o meu grupo e eu roubávamos a sua lancheira e atirávamos uns aos outros, mantendo-o longe dele. Vimos-lo correr na tentativa de nos alcançar, mas ele parou no meio do caminho. Peso extra não o ajudou. Ele rapidamente ficou sem fogo. Sempre que ele entrava na sala de aula, nós o surpreendíamos atirando vegetais e frutas velhas e podres nele. Norman tolerou as nossas provocações. Ele não parecia importar-se muito, mas um dia uma piada foi longe demais. Concebemos um plano maligno. Dissemos que haveria um concurso de fotos, e quem fizesse a pose mais engraçada ganhava. Norman era tão crédulo que acreditou em nós. Na verdade, ele pensou um pouco e posou para nós. Fizemos o possível para não desatar as gargalhadas enquanto tirávamos fotos dele. No dia seguinte, quando ele chegou à escola, Norman descobriu que as suas fotos da sessão tinham sido afixadas nas paredes da sala de aula. E as crianças riam, escrevendo comentários por todo lado. Norman ficou mortificado e olhou para os rostos dos seus colegas. Todos se riam e apontavam para ele. Norman começou a chorar, seu nariz começou a sangrar, então desmaiou. Um professor teve que chamar uma ambulância para levá-lo ao hospital. Eu certamente não esperava que isso acontecesse. Sabíamos que Norman ficava às vezes muito cansado e perdia o resto do dia de aulas, mas não sabíamos que ele tinha um problema de saúde. Senti um profundo pesar. A maldição de que falei no início começou quando uma rapariga chamada Naomi se juntou à nossa turma como aluna nova. No seu primeiro dia, o nosso professor trouxe-a e apresentou-a. Ela sentou-se numa mesa da última fila. Percebi que ela olhava sempre para mim de um modo estranho e perguntei-me porquê. Ela olhou-me com desdém. Eu não conseguia entender porquê, afinal, era a primeira vez que a conhecia. Eu evitava, principalmente porque a sua aparência deixava-me desconfortável. E sempre que o meu grupo queria gozar com ela, eu dizia para a deixarem em paz. Eu senti que havia algo estranho com essa rapariga. Um dia, durante a aula de ciências, o professor colocou-nos em pares para fazer uma experiência de laboratório. Eu pretendia perguntar sobre a maneira como ela me olhava, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela tomou a iniciativa e surpreendeu-me ao abordar o assunto. Vais pagar pelo que fizeste ao Norman, disse ela friamente. Olhei para ela e perguntei como conheces o Norman e do que estás a falar. Ela respondeu, não importa como sei, apenas sei. Passei os dias seguintes a pensar nas suas palavras. Depois, Naomi ignorou-me completamente, sem olhares fixos, sem olhares acusadores. Era como se para ela eu não existisse. Eu não entendi. Então, chegou o dia. Tivemos um jogo de basquetebol. Era a decisão do campeonato. Mas eu ainda estava ocupada a pensar nas palavras de Naomi. Durante o jogo eu olho para Naomi e apanhei a olhar para mim, o que me distraiu. Um dos jogadores da outra equipa de repente esbarrou em mim, derrubando-me e fazendo-me cair mal sobre um dos joelhos. A dor que eu sentia. Tive que abandonar o jogo para ser levado ao hospital. No hospital o médico disse que eu tinha uma ruptura de ligamentos no joelho e disse que eu precisaria de uma cirurgia e de muitos medicamentos. Depois de passar pelo bloco operatório, comecei a tomar os meus medicamentos. Isso fez-me ganhar peso, embora eu não comesse muito, apenas vegetais e fruta. Eu perguntei ao médico sobre o meu aumento de peso repentino. Ele disse-me que os medicamentos que eu estava a tomar afetavam o meu equilíbrio hormonal, o que raramente acontecia, mas que no meu caso estava a acontecer. Ele disse que eu teria de ou aguentar as dores ou lidar com o excesso de peso, porque tal não iria parar. Então aí está a malta. Esta é a maldição que Naomi lançou sobre mim. O preço que tive que pagar pelo que fiz a Norman. Eventualmente fiquei boa o suficiente para ir fazer os meus exames finais. Quando cheguei à escola, todos os meus amigos olharam para mim e começaram a rir. E eu agora era o seu alvo, a sua presa. Um deles disse, estás tão grande como um elefante. Retorqui, vou perder peso assim que parar de tomar os medicamentos. Mas ninguém ouvia. Agora estou a viver um pesadelo e gostaria de dizer a Norman que sinto muitíssimo por tudo o que lhe fiz.